no nome do Senhor. Eu gostaria que você que tem sua Bíblia, pudesse abri-la agora no livro do Êxodo, segundo livro das Escrituras Sagradas, Êxodo capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, nós vamos até o versículo de número 14, na leitura deste texto. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Amém, igreja? Feche a tua Bíblia, volte a tua atenção aqui para o altar. Eu quero estar compartilhando com você a palavra de Deus. Será uma mensagem breve, mas com certeza Deus vai falar ao nosso coração. De repente, qualquer um dos nossos irmãos, qualquer pessoa, ou mesmo através da nossa live, sabendo que hoje é a nossa campanha Haja Paz Dentro de Teus Muros, e fizemos uma leitura que aparentemente parece que não há nenhuma conexão, com aquilo que é o propósito desta campanha. Mas a bem da verdade, irmãos, esta aqui é apenas a primeira mensagem de uma série de 7 mensagens que nós estaremos ouvindo no decorrer desta campanha. E esta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com você nesta noite, ela servirá de base para tudo o mais que nós ouvirmos aqui no decorrer destas próximas semanas. Amém, igreja? Cada mensagem que você ouvir, cada mensagem que nós ouvirmos nas semanas que virão, eu gostaria que cada um de nós nos lembrássemos da mensagem desta noite. Cada promessa que o Senhor trouxer ao teu coração no decorrer desta campanha,
eu gostaria que você se reportasse a esta primeira mensagem. Embora, conforme o pastor já disse, parece ser até um texto sem nenhuma conexão com o propósito da campanha, mas na verdade ela é o fundamento, a fundação, daquilo que Deus tem para nós no decorrer destas próximas semanas. Veja bem, o texto lido, muito conhecido, da grande maioria dos irmãos, talvez de todos os irmãos, nos fala de um momento na vida de Moisés. Moisés aqui, ele era um homem agora com 80 anos de idade, 80 anos de idade, e estava apacentando, diz o texto sagrado, as ovelhas de Jetro, seu sogro, no deserto de Midian. De repente, Moisés é surpreendido por uma visão extraordinária. Moisés é surpreendido por uma visão sobrenatural, porque ele vê ali uma pequena planta, uma sarça, que estava em chamas. Mas ao mesmo tempo em que aquela pequena árvore, aquela pequena planta estava em chamas, o texto sagrado diz que as suas folhas, os seus galhos, não se consumiam. E aquilo despertou a curiosidade de Moisés, de maneira que ele se voltou para lá para ver aquilo de mais perto. E o Senhor observava a Moisés, e quando Moisés se volta para se dirigir ali, mais próximo daquela pequena planta, a palavra de Deus diz que o Senhor brada do meio da sarça a Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, não se aproxime, tire os teus sapatos, as tuas sandálias, porque o lugar em que está pisando é terra santa. E aí o Senhor começa um diálogo, começa a conversar com Moisés, na verdade começa a trazer ali orientação para Moisés, dizendo: você vai voltar ao Egito, e você vai falar com Faraó, para que liberte o meu povo, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto as suas aflições, eu tenho visto as suas angústias, e eu desci para livrá-los. Deus havia feito promessa já a Abraão, há quase 500 anos atrás, 400 anos atrás, 400 e poucos anos atrás, deste tempo. O Senhor já tinha dito a Abraão que traria o seu povo para ocupar aquela terra, a terra das suas peregrinações. E agora, passado este tempo, Deus fala com Moisés, e Deus começa a orientar e instruir Moisés acerca daquilo que ele iria fazer pela instrumentalidade de Moisés. E Moisés então se apavora. Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó, para que ele venha deixar o povo de Israel sair do Egito? E o Senhor lhe faz uma promessa, e uma promessa, meu querido irmão e irmã, que está na minha vida e na tua vida e na vida de todos nós. A promessa que o Senhor faz a Moisés é: eu serei contigo. A promessa que Deus faz a mim e a você, meu querido irmão e irmã, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é: eu serei contigo. E o Senhor diz para Moisés: e para que você saiba que sou eu quem estou falando, quando você tirar o povo de Israel do Egito, você vai me servir, você vai me adorar, você vai sacrificar aqui neste monte. Aonde você está hoje, você vai voltar depois, já com o povo de Israel liberto, para me adorar aqui neste mesmo lugar. E Moisés não está convencido ainda, de que realmente ele seria capaz, de que realmente ele seria aquele instrumento através de quem Deus iria libertar o seu povo. E Moisés começa a fazer um questionamento a Deus, e ele diz: Senhor, se eu chegar aos filhos de Israel e disser a eles, o Deus de seus pais me enviou a vós para libertá-los da escravidão do Egito, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu respondo a eles? E então o Senhor lhe diz: eu sou o que sou. E diga aos filhos de Israel: o eu sou me enviou até vós. Amém, irmãos? Veja bem, queridos irmãos, que a princípio, quando você lê isto, ou quando você ouve isto, também parece não ter muito nexo. Eu sou o que sou,
Aí Moisés perguntou: qual é o seu nome? E o Senhor diz: diga aos filhos de Israel que eu sou o que sou. Diga ainda: o eu sou me enviou até vocês. E aí, queridos irmãos, nós que conhecemos, você que conhece a história, sabe exatamente tudo aquilo que aconteceu com os filhos de Israel. E nós poderíamos perguntar agora em relação a Israel, quando Deus disse eu sou, diga o eu sou me enviou até vós, eu sou exatamente o quê? Para os filhos de Israel, eu fiz aqui uma pequena observação, e eu quero ler, poderíamos ampliar isso aqui ainda muito mais, mas em primeiro lugar, para os filhos de Israel, o eu sou, foi o eu sou que os livrou da escravidão. Amém, irmãos? Quem é esse Deus que mandou você aqui, Moisés? O Deus que me mandou aqui é o Deus que vai tirar vocês da escravidão. O Deus, o eu sou, é o eu sou que com mãos fortes e poderosas, fez com que as pragas se abatessem sobre o Egito, sendo a última delas a morte dos primogênitos, de tal forma que Faraó não teve mais como conter, não teve mais como segurar, não teve mais como prender o povo ali, teve que libertar. Então o eu sou é o grande libertador. Amém, igreja? Nós estamos numa campanha em favor da família, preste atenção, porque o Espírito Santo de Deus já está falando. O grande eu sou está aqui neste lugar, nesta noite, irmãos. O grande eu sou trouxe ao meu coração o propósito desta campanha. O grande eu sou me trouxe aqui nesta noite com esta palavra, com esta mensagem, para dizer para você, meu querido irmão e irmã, para dizer para a tua casa, para dizer para a tua família, que Ele é o grande libertador. Amém? Ele é o grande libertador. Os filhos de Israel estavam em aflição. O próprio Senhor Jesus declara, o próprio Deus declara isso aqui falando a Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi o quanto eles têm sido oprimidos por seus exatores, por isso eu desci para livrá-los. Moisés, quem é este Deus que enviou você? Qual é o nome dele? Ele é o eu sou. O eu sou que traz libertação. O eu sou é aquele que abriu o mar vermelho. Ou seja, quando eles estiveram ali diante de um obstáculo humanamente intransponível, que parecia que não tinha solução, foi o grande eu sou que abriu as águas e fez com que todo aquele povo passasse a pés enxutos. Amém, igreja? O que o Espírito Santo fala comigo e com você nesta noite, é que muitas vezes nós, queridos irmãos, em muitas circunstâncias, em muitos momentos da nossa vida, parecemos nos deparar com situação em que não tem solução. E às vezes, humanamente falando, não tem mesmo. Aquele obstáculo que estava diante de Moisés e dos filhos de Israel, o mar vermelho, humanamente falando, não tinha como passar, não tinha como vencer aquele obstáculo. Mas quando nós não temos condições de vencer os obstáculos por nós ou por alguém, que possa fazer alguma coisa por nós, nós temos o grande eu sou, que entra com a sua providência, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Eu tenho no meu coração, irmãos, e aqui eu não falo exatamente deste grupo que nós estamos reunidos, mas na vida de uma forma geral, existem muitas pessoas que vivem situações dentro de casa, que vivem situações na família, que ela olha e diz, não tem solução. E humanamente falando, conforme já dissemos, realmente não tem solução. Mas quando nós achamos que não tem solução, é que nós então clamamos ao grande eu sou. Senhor, Tu és a solução. O homem não tem solução, mas o Senhor tem solução. Quem foi o eu sou para os filhos de Israel ainda? O eu sou foi aquele que fez brotar água da rocha em meio ao deserto. O povo passou o mar vermelho, começou a caminhar, dali a pouco faltou água, e agora? E aonde vai ter água no deserto? A coisa mais difícil que tem para alguém, ou uma das coisas mais difíceis, é padecer de sede.
e em pleno deserto, buscar água onde? Arrumar água onde? Há situações nas nossas vidas, nós falamos, e tudo caminha nesta linha, que às vezes nós nos encontramos em situações desesperadoras. É até comum, muitas vezes, usarmos, no nosso meio cristão evangélico, esse termo, estou atravessando um deserto. Muitos de nós aqui já falamos isso, estou passando por um deserto. Deserto é o que, irmãos? Deserto é lugar de escassez. Deserto é um lugar em que você não tem nenhuma expectativa de colheita, porque não se dá para plantar. Se plantar não vai colher, porque não tem água, não chove. Deserto é lugar de escassez. Mas quando o povo padecia ali no deserto pela falta da água, a palavra do Senhor diz que faz a água brotar da rocha. Então, aonde parece não haver solução, o Senhor faz brotar água. Amém, igreja? Aqui nós estamos, na grande maioria das pessoas que estão aqui, pessoas que conhecem a Deus, praticamente todos que estão aqui, não sei quem está conosco através da live, mas certamente são pessoas que conhecem a Deus. Então não se preocupe, meu querido irmãos, não se preocupe no sentido de não se desespere. Se você se imagina hoje, ou em algum momento da sua vida, se encontrar num deserto, não se desespere, porque o grande eu sou é aquele que faz água brotar da rocha. Amém? O grande eu sou para os filhos de Israel. Quem foi o grande eu sou para os filhos de Israel? Foi aquele que enviou o maná, o alimento todos os dias. Quando já não tinha mais suprimento, quando já não tinha mais comida, conforme já acabamos de dizer, como é que se colhe no deserto? Não se planta, não se colhe no deserto. Se não planta e não colhe, como é que se alimenta? Como é que se sustenta no deserto? O Senhor é aquele que faz o pão descer do céu. Amém, igreja? O Senhor é aquele que faz o pão descer do céu. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E para que serve o alimento, irmãos? E para que serve a água? Se não para nos sustentar, revigorar as nossas forças, as nossas energias. É para isso que o nosso corpo físico necessita do alimento e da água. Para se manter nutrido, para se manter saudável, para se manter com força, para as atividades que tem que se realizar. O povo estava numa caminhada em direção a uma terra que mana leite e mel. Todos nós, queridos irmãos, temos esta promessa de alcançarmos esta terra que mana leite e mel. Mas entre a promessa e a terra prometida existe um deserto. E nós precisamos de força para atravessar este deserto. Precisamos de energia para atravessar este deserto. E é por isso que nós precisamos deste pão, deste alimento. E hoje, meu querido irmão e irmã, diferente dos filhos de Israel, para mim e para você que temos o Espírito Santo e a revelação, que o próprio Espírito Santo nos dá acerca da palavra, olhando para o ministério de Jesus e relembrando aquele momento em que Jesus teve ali um embate com os fariseus, os religiosos da época, em que eles pediam ao Senhor um sinal, dizendo que Moisés, o grande profeta de Israel, lhes tinha dado um sinal, porque Moisés fez com que pão viesse do céu para alimentar o povo durante toda aquela jornada. E aí então Jesus diz: olha, Moisés não vos deu o pão do céu, mas quem deu o pão do céu e quem dá o pão do céu é o meu Pai, e eu sou o pão vivo que desceu do céu para trazer alimento. Amém, igreja? Então hoje, trazendo para uma realidade espiritual, nós somos revigorados todos os dias. Eu sou revigorado todos os dias, você é revigorado todos os dias. Renova-se em nós as nossas forças físicas, emocionais e espirituais, porque nós nos alimentamos diariamente do pão vivo, Jesus Cristo, o Senhor, que o grande eu sou, amando o mundo de tal maneira, enviou este pão vivo que desceu do céu para nós. Amém, igreja? Então, se você e todos nós, a bem da verdade, temos que atravessar aí o nosso deserto, as tuas forças
não vão se esvair, as suas forças, as suas energias não vão se acabar, porque nós temos este pão, este alimento, este maná que veio do céu a nosso favor. Quem foi o grande eu sou ainda para os filhos de Israel? Ele foi aquela nuvem que estava sobre eles durante o dia, aplacando o calor do sol escaldante do deserto. E foi também aquele que durante a noite estava numa coluna de fogo para aquecê-los do frio do deserto pelas madrugadas, e ao mesmo tempo também para iluminar o caminho, para que eles caminhassem de dia e de noite. Eu gosto muito deste texto, irmãos, e gosto muito desta expressão, quando diz que o Senhor ia numa coluna de fogo para iluminar o caminho, para que eles caminhassem durante o dia e durante a noite. É muito interessante isso, é muito interessante isso, porque a noite, trazendo para uma realidade espiritual, nos fala de um momento difícil, não é fácil caminhar durante a noite. Não é fácil caminhar durante a noite. Durante o dia tudo é mais fácil, tudo é mais claro, mais visível, mais fácil da gente desviar dos obstáculos, daquilo que pode de alguma forma atrapalhar a nossa caminhada, a nossa jornada. Durante a noite tudo se torna mais difícil, mas o Senhor é conosco, iluminando o nosso caminho, para que nós não paremos, nem de dia e nem de noite. As coisas estão indo bem, continue caminhando. As coisas não estão tão bem, continue caminhando, porque a luz do Senhor ilumina os nossos passos. Se nós pararmos, meu querido irmão e irmã, preste atenção. Se nós pararmos diante de obstáculos, se nós pararmos porque a noite está escura, porque a noite chegou, de repente, por falta de poucos passos a mais, nós deixamos de enxergar a luz novamente. Eu sei que o que eu vou dizer aqui talvez não faça muito sentido, e nem sei se é assim que deve ser feito. Mas às vezes, você está numa rodovia, e você pega um grande temporal, e é um problema muito sério para quem está na estrada, Eu não tenho experiência nenhuma de estrada, sei que tem muitos irmãos aqui que têm muito mais experiência, mas é muito complicado na estrada quando você pega um temporal muito forte, porque você tem dificuldade para avançar, e ao mesmo tempo você corre um risco muito grande se você parar no acostamento, e muitas vezes a gente é pego nessa situação, eu já fui, com certeza você já foi também, pego nessa situação, e eu me lembro, que estava vindo aqui pela Marechal Rondon, num certo dia, e próximo de Lençóis, vindo para cá, uma tempestade que você não enxergava assim, 5 metros na frente. Falei, Deus do céu, e agora, como é que faz? E aí você diminui, você presta mais atenção, você vai, e não deu 5 minutos, de estrada, e o céu já estava claro novamente. Se você para ali por conta daquela tempestade, você atrasa toda uma viagem, você corre um risco muito grande, às vezes, ali no acostamento, e se você vai, ainda que seja com toda a atenção e com toda a segurança, mais um pouquinho, aquela tempestade já passou. Eu quero trazer isso, irmãos, essa experiência para uma realidade espiritual, amém, irmãos? Não estou dando nenhuma aula de trânsito aqui não, porque misericórdia, se alguém ouvir isso aí, é perigoso caçar minha carteira de motorista. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo isso para uma realidade espiritual. Não pare porque a tempestade está forte demais. Não pare. Caminhe, continue caminhando, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo durante o dia, o Senhor está contigo durante a noite. Ele aplaca o calor do sol durante o dia, Ele traz o calor da noite, através da sua presença ali naquela nuvem, naquela coluna de fogo. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? É muito fácil para mim, para você, para qualquer pessoa, caminhar com o Senhor quando tudo vai bem. Está tudo às mil maravilhas, está tudo acontecendo de uma forma maravilhosa, mas não é sempre assim.
Não é sempre assim. Mas o grande eu sou está conosco em todas as circunstâncias. Amém, igreja? O grande eu sou para os filhos de Israel foi aquele que enviou carne às codornizes quando eles desejaram, né? Tinham desejo, tinham vontade, né? Era uma necessidade. Vamos pensar assim, Deus os alimentava diariamente com o maná. O maná vinha do céu, né? Formado pelo próprio Deus, trazido ali pelo próprio Senhor. Será que a carne, as codornizes que eles queriam, será que era de fato uma necessidade, ou era mais uma vontade, ou era mais um desejo? Eu tenho no meu coração, irmãos, você pode pensar de forma diferente, mas eu tenho no meu coração que a carne que eles queriam era mais por conta da vontade, do desejo, do que de fato por necessidade. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O grande eu sou não é aquele que apenas supra as nossas necessidades, não. Mas é aquele que, além de suprir as nossas necessidades, Ele ainda tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Amém, igreja? Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos desejos, nós temos vontades de coisas que de repente não é essencialmente, ou necessariamente uma necessidade de fato. É algo que nós queremos realizar, é algo que nós queremos fazer. Mas e se não acontecer, eu vou morrer por conta disso? Não, eu não vou morrer por conta disso, porque não é uma necessidade. Se não tiver o pão, se não tiver o alimento, se não tiver a água, a gente corre o risco de morrer. Agora, se não tiver as codornizes, de repente, nós não vamos morrer por conta disso. Mas o grande eu sou, Ele se preocupa, inclusive, com os desejos do nosso coração. Você está entendendo isso, igreja? Eu disse agora há pouco que esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu estou compartilhando com você, ela é a base para tudo aquilo que vai vir depois. Eu não sei quais são as palavras que o Senhor nos trará depois. Mas cada mensagem que eu e você ouvirmos aqui, a partir da próxima semana, eu gostaria que você, ao ouvir aquela palavra, você pensasse: o grande eu sou está aqui. O grande eu sou vai fazer, o grande eu sou vai realizar. Para os filhos de Israel, o eu sou foi aquele que derrotou os seus inimigos. Quando nós lemos a história da trajetória ali dos filhos de Israel, vários foram os povos, os inimigos que se levantaram contra Moisés, e Moisés tinha um comandante do seu exército ali, que era Josué, todos nós conhecemos, inclusive um episódio muito interessante, é que num determinado momento, os amalequitas vieram contra os filhos de Israel, e o exército dos amalequitas era muito mais forte e muito melhor preparado que o exército de Israel. E até porque não era um exército em si, era um povo que saiu escravizado do Egito, mas que tinha que lutar, que tinha que se defender dos seus inimigos. E nesta ocasião em especial, a força dos filhos de Israel era menor que a dos amalequitas, mas a palavra de Deus diz que Moisés, ele sobe ao monte, se assenta ali sobre uma pedra, e ele levanta as suas mãos, e enquanto as suas mãos estavam erguidas, Josué e seus homens prevalecia. Quando Moisés, já por conta da muita idade, cansado, baixava as suas mãos, a palavra de Deus diz que o inimigo prevalecia, os amalequitas prevalecia. Então tomaram dois homens experientes dos filhos de Israel, Ur e Arão, sendo Arão inclusive irmão do próprio Moisés, e subiram com Moisés aquele monte. E um de um lado, outro de outro, seguravam as mãos de Moisés levantada, para que com as mãos levantadas o Senhor pudesse dar vitória para o seu povo lá embaixo. Saiba, meu querido irmão e irmã, há momentos nas nossas vidas que o cansaço toma conta de nós, mas com certeza o grande eu sou sempre enviará alguém para levantar as nossas mãos e para nos dar vitória sobre todo o inimigo. Amém, igreja? É isso que eu quero que você tenha no teu coração nesta noite, nesta primeira noite desta campanha, que você nunca está sozinho, que nós nunca estamos sozinhos, que a nossa casa, que a nossa família não está entregue ao acaso. Não,
Deus está no controle, sempre esteve no controle, sempre estará no controle. Mesmo quando as nossas forças, parecem não existir mais, o Senhor de alguma forma levantará as nossas mãos para que possamos prevalecer contra o inimigo. Você crê nisso? Se você crê nisso, meu querido irmão e irmã, pode ter certeza plena que os propósitos do teu coração e as necessidades do teu coração, para aqueles que já colocaram aqui os seus folhetos, para você que vai colocar o teu folheto ainda aqui, tenha certeza que este Deus de quem eu estou falando, através do seu Espírito, pregando ao seu coração, é o Deus que vai fazer maravilhas na tua casa, é o Deus que vai fazer maravilhas na tua família, porque Ele é o grande eu sou. Amém, irmãos? Ele não é o eu era, é o eu sou. Ele não é o eu fui, Ele é o eu sou. Amém, irmãos? Se nós estivéssemos falando aqui da história de um homem que viveu no passado, nós poderíamos dizer ele foi, ele era, mas nós estamos falando do alfa e do ômega, do princípio e do fim, aquele que não tem início e nem fim, aquele que existe e subsiste por si mesmo, portanto ele nunca poderemos dizer dele o eu era ou o eu fui, nós sempre teremos que dizer o eu sou está aqui conosco. Nós estamos caminhando para o final desta palavra, mas sempre tomando por base aqui o que é que este Deus fez pelos filhos de Israel. Depois de 40 anos de caminhada, e o pastor disse ainda há pouco, eu fiz aqui apenas algumas tomadas, poderíamos irmos adiante em tudo aquilo que Deus fez, mas não é necessário e também iria alongar demais aquilo que nós temos para tratar com os irmãos. Mas depois de 40 anos, caminhando ali pelo deserto, suprindo as necessidades, você que conhece a palavra de Deus, você sabe disso. O texto sagrado vai dizer que não houve um só enfermo entre os filhos de Israel durante os 40 anos, e ele próprio disse, ele próprio se declarou: eu sou o Deus que te sara. Amém, irmãos? Eu sou o Deus que te sara. A palavra de Deus vai nos dizer que durante 40 anos não envelheceram as roupas e os calçados dos filhos de Israel. A palavra de Deus vai dizer que os meninos, que estavam em fase de crescimento, as suas roupas e os seus calçados cresciam nos seus corpos, nos seus pés. Então poderíamos falar tanta coisa aqui que aconteceu durante esses 40 anos, mas para finalizarmos, meu querido irmão e irmã, o grande eu sou para os filhos de Israel foi aquele que, depois deles terem caminhado durante todo o tempo, mais uma vez opera com o seu poder maravilhoso e abre o Jordão para que eles entrem na terra prometida. Vai chegar o dia em que o Senhor vai abrir o Jordão para nós, e nós vamos atravessar, para tomarmos posse, e que isto seja, meu querido irmão e irmã, para a minha vida, para a tua vida, para você que está conosco através desta live, que isto seja durante esta campanha, em nome de Jesus. Que o Senhor não apenas abra o mar vermelho, que o Senhor não apenas abra o mar vermelho, porque depois de abrir o mar vermelho ainda teve mais 40 anos de deserto, mas eu profetizo no nome do Senhor, eu declaro sobre a tua vida, sobre a minha vida, que não apenas o mar vermelho, mas o Senhor vai abrir o Jordão para nós. Em nome de Jesus, nós havemos de entrar na promessa, naquilo que você está esperando da parte de Deus para a tua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, pode ser para você, para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para a sua empresa, pode ser para a tua vida financeira, pode ser para a tua vida ministerial, espiritual, não sei, não sei qual é a Canaã que você está esperando, mas o que eu posso dizer é que o grande eu sou, ele não só tem poder para abrir o mar vermelho, ele só não tem poder só para te sustentar ou para nos sustentar durante a caminhada no deserto, como já foi pregado, mas é aquele que também tem poder para abrir o Jordão, e introduzir o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Coloque-se de pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Então, esse texto que a princípio parecia não ter muito sentido, com a campanha, agora faz sentido. Sim ou não?
porque esta campanha, Haja Paz Dentro de Teus Muros, é uma campanha que tem o grande Eu Sou à frente dela, para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Eu quero agora estar orando pelos pedidos. Tem alguém ainda que está com o seu pedido preenchido, já preenchido, e você não colocou aqui? Se houver alguém, pode trazer aqui à frente. Se houver alguém que ainda está com o pedido preenchido, não é? Caso você esteja com o seu folheto e você não preencheu, você vai preenchê-lo e depois você vai trazer, não é? Você que está aqui e não recebeu o folheto, você na saída vai receber um folheto para levar para você trazer preenchido. Né? Você que já recebeu o folheto, já preencheu, colocou aqui, mas está agora, né, pensando, lembrando de alguém que deveria estar aqui ou que poderia estar aqui, né, para ouvir esta palavra ou para receber a bênção do Senhor, você vai levar um folheto e vai convidar aquela pessoa para que na próxima quarta-feira ela esteja aqui também. Amém? Amém? Vamos fazer isso, irmãos, não é? Vamos fazer isso, vamos trabalhar para que mais vidas, mais pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus, mais famílias possam desfrutar dessa paz nos seus lares, nas suas casas, dentro dos seus muros.